Então, sou o Paulo, tá? Tô na Lube aqui faz um ano. Já trabalhei em outras empresas aí de TI, então já estou uns 14 anos já na área. Sou arquiteto de software e também estou fazendo papel ali de arquiteto de soluções dentro da BU aí de bancos e fintechs. Eu sou de Marília, tá? Interior de São Paulo. Sou casado, tenho 2 filhos, o Benício e o Benjamin. E atualmente, né, eu estou cursando arquitetura de soluções pela FIAP de São Paulo e também aí me considero um entusiasta da arquitetura serverless e também de metodologias ágeis, tá? E aí tem os meus contatos aí também, se vocês quiserem. Beleza, aí o objetivo, tá, da gente ver junto aqui hoje, então, é apresentar aí como o Framework Scrum e como times multidisciplinares e ferramentas como o Jira e o Trello têm ajudado a Finfy a entregar valor de negócio para os clientes, tá? Então, a ideia desse workshop tentar passar uma visão para vocês um pouco do Scrum, como a gente utiliza aqui, tá? Como também essa diferença aí com times multidisciplinares tem feito diferença também na entrega, tá? Essa é uma parte importante para a gente, esses times multidisciplinares. E também as ferramentas que a gente vem utilizando, que é o Gira e o Trello. Tem algumas outras também que eu vou estar passando ali com vocês, tá? Ferramentas que a gente utiliza aqui, mas o foco, né, vai ser mais o Gira ali também. Para entrega de valor, então, para a gente conseguir fazer essa entrega de valor, a gente tem que ter as ferramentas certas, né, as metodologias certas também para auxiliar todos os squads ali, os nossos times, para que isso ocorra. Aí, antes de entrar no assunto, né, só para quem não conhece, eu vou dar um contexto aí um pouco da Finfy, é a BU de bancos e fintechs aqui da Lube. A gente atualmente tem esses 4 produtos, tá? Então tem o Conta Digital, que é um produto ali que envolve Pix, TED, pagamentos e emissão de boletos, tanto para pessoa física quanto para PJ. Ele é um core bancário, né? Então a gente consegue pegar esse core e instalar em diferentes clientes, né? Então um cliente novo que quer contratar todo esse core bancário, a gente aponta para uma conta nova ali da AWS e faz o deploy para essa nova conta e ele tem todo o sistema ali pronto para ele, separando todo o contexto de banco de dados, tudo mais dele. Junto aí com esse conta digital, a gente também está implementando agora a parte de Bank as a Service. Na verdade, já tinha essa parte de Bank as a Service, né, dentro do conta digital. O que a gente está fazendo é colocando isso como white label também, para os clientes conseguirem, os clientes do banco principal conseguir gerenciar tanto as contas deles, quanto também poder fazer toda a parte bancária via APIs, mas sem toda a parte complexa, né, de homologação lá com o Bacen, Bacen é o Banco Central, né, sem ter essa complexidade aí de ter que fazer homologação. Eles usam um outro banco, que aí é chamado de banquerização, né, que eles falam, que é essa parte de algum outro terceiro utilizar um banco e suas APIs, tá? Tem também o módulo de crédito, então, para gerenciamento de operações de crédito, a gente tem também, esse está em fase de homologação, tá? E também tem um de FGTS, que é a antecipação ali do crédito do FGTS, também esse está em produção já em fase de homologação. O conta digital nosso é o white label, então a gente tem o app, tem o internet banking, tem um back-office para controlar tudo isso, tá? Os outros dois ali, crédito e FGTS, está dentro desse back-office também, e eles podem ser vendidos separadamente também. A gente tem alguns outros projetos, tá, em paralelo aí dentro, que é um contas a pagar, está dentro do nosso back-office também, e tem um painel do lojista que foge um pouco dessa parte de bancos e fintechs, mas a gente também implementou esse painel do lojista como se fosse um e-commerce
mais voltado ali para lojistas gerenciarem os pedidos e pagamentos deles, né? Então, esse é só um contexto aí sobre os nossos produtos, tá? E aqui, já começando um pouco, já entrar nessa parte de como a gente trabalha aqui dentro, tá? Uma das partes importantes que foram feitas foi a mudança no formato que a gente trabalhava aqui na FinFi, tá? Antes a gente tinha 2 times, né? Não era bem squads, mas times, que era de um time de front-end e outro time de back-end. Então, a mudança foi criar times multidisciplinares, né? Aí entra a parte dos squads mesmo, tá? Então, esses 2 times viraram 4 squads. Dentro desses 4 squads, em cada squad, né, com a skill ali de back-end, de front-end, e qual que é a importância, né, dessa parte de criar times multidisciplinares. Com isso, os times conseguem pegar desde a concepção até o deploy, a entrega em produção de fato, e ser o mesmo time que faz essa entrega, tá? Então, eles conseguem pegar desde o comecinho, lá, fazendo os refinamentos com o PO, até chegar ao final sendo o mesmo time, sem ter que passar essa bola de um time para o outro fazer a entrega. Então, eles fazem desde o planejamento, né, de como vai ser desenvolvido isso, né, o PO auxilia ali, cria protótipos e tudo mais, o PO também faz parte do squad, tá? Depois disso, o próprio time entrega isso em produção também. Então, a gente não passa isso para um time de DevOps para que ele faça, mas o próprio time que conhece e sabe que foi desenvolvido que faz essa própria entrega. Então, isso daí trouxe bastante benefícios, tanto na qualidade das entregas quanto na rapidez também, tá? Então, esse daí já é um ponto importante que fez a gente ter essa entrega de valor para o cliente final muito melhor. E aí, só para explicar também um pouco desse contexto, né, do que é os squads e o chapter, tá? Isso daí veio lá do Spotify, como ele organizava os times, tá? Na visão do Spotify, eles colocam os squads normalmente em funcionalidades dentro do sistema, né? Então, por exemplo, a barra ali de play, as playlists, o conteúdo da home. Então, normalmente isso era um squad ali do Spotify, tá? Aqui a gente tem algo, acaba sendo até parecido, porque quando um squad faz uma funcionalidade, ele acaba virando o dono daquela funcionalidade. Os outros podem auxiliar, mas ele acaba virando a referência. Então, por exemplo, a gente tem squads aqui que cuida mais da parte do Bank as a Service, tem outro squad que cuida mais da parte de transações, tem outro squad que cuida mais da parte de Pix. Então, acaba que essa divisão naturalmente acontece, tá? Os squads, normalmente eles têm skills diferentes, né, como eu já comentei, então eles vão ter back-end, front-end, QA, PO, UX, pode ter UX também dentro, né? A gente ainda não tem o UX ali, mas os POs estão fazendo esse trabalho um pouco, tá? E a ideia é que seja uma equipe mesmo, uma equipe que atinja o mesmo, né, que tenha a intenção de atingir o mesmo objetivo, que é desde a concepção até a entrega lá em produção para o cliente. Além disso, tem também os chapters, tá? Então o squad, e aí, né, na horizontal a gente tem o chapter, então, por exemplo, o chapter back-end aqui, tá? E um outro exemplo aqui é um chapter de qualidade, que são os QAs, tá? Esses daqui já a skill é a mesma, tá? Então, todos são back-end normalmente, né? Eles tem uma especialidade, back-end, por exemplo, mas tem ali também, eles podem trabalhar com front-end, só que a especialidade deles são back-end mesmo, tá? Aqui na FinFi também a gente tenta passar para o pessoal o pensamento de ser T-shape, tá? Então, eles têm a especialidade deles, mas a ideia é conhecer também como os outros membros ali do time trabalham. Então, se eu sou back-end, eu também, né, passo a conhecer um pouquinho ali de como funciona a parte de front-end, como funciona a parte de QA,
para caso precise de um auxílio, né, esses outros membros, porque lembrando, o Squad é uma equipe mesmo, então a ideia é que se alguém precisa de ajuda, né, o outro ali vai estar, pelo menos, minimamente preparado para fazer esse auxílio, tá? E aí os chapters, a linha na horizontal aí, então, são essas mesmas skills, e o chapter é importante para, principalmente, o controle de padrões, ter caso ocorra algum problema, por exemplo, no back-end, tem as pessoas certas ali para a gente falar também, e normalmente ele tem um líder, tá? Então esses que estão com um chapéuzinho aqui, com um boné, são os líderes, tá? Mas o líder aqui, a ideia não é o líder de, eu mando aqui e obedece, mas sim é um líder, mais um facilitador, tá? Do que alguém que vai dar ordem, né? Porque a ideia é que aqui o próprio time, né? Aí entra na linha do squad, o squad vai cuidar, né, junto com o PO ali e a Scrum Master, de fazer essas entregas, tá? Nesse caso, é mais alguém que vai criar uma pauta, gerar reuniões com os squads, né, trazer discussões importantes para manter a qualidade, por exemplo, do back-end. Então, o que a gente precisa melhorar aqui no nosso processo de back-end, QA, mesma coisa, né? O que a gente precisa melhorar aqui no processo de QA, criar padrão para escrever os testes, né? Então, tudo isso é dentro dos chapters, né? Então, a gente junta vários membros que têm a mesma skill para tratar disso. E aí eu vou passar um pouco como que está a estrutura hoje aqui dentro da FinFi, tá? Hoje a gente tem uma estrutura parecida com isso, tá? A gente tem já mais squads aqui, a gente está atualmente com 5. A gente tem um PM arquiteto aqui, né, que no caso sou eu, tá? Faço esse papel aqui de PM/arquiteto. O bom é ser pessoas diferentes, tá? Mas atualmente a gente está, eu tô dando esses dois papéis, que um é mais voltado para produto e o outro é mais voltado para a parte técnica, tá? Então acaba que eu não faço tão bem nenhum nem outro, tá? Então, por exemplo, PM aqui, eu não faço papel de PM de pensar em estratégia de produto e muito mais, tá? Aqui é mais a parte de cuidar do backlog do roadmap e passar isso para os POs, tá? A gente tem o auxílio da Cartus, que faz toda essa parte de estratégia de produtos também. E faz o papel do arquiteto, que é auxiliar os times aqui dentro de como definir as arquiteturas, a arquitetura cloud, né, como que a gente vai usar fila, qual fila, lambda ou não. Então, é mais nessa linha, tá? A gente tem, então, aqui PO, Dev Backend, Dev Frontend, QA e Scrum Master. Aqui eu não está marcado, tá, o chapter aqui de PO, mas a gente está abrindo também, tá, um chapter de PO agora. Para os POs também criarem padronizações de escritas de história, né, como que vai ser isso aqui dentro da FinFi. Então, para eles também discutirem melhorias e proporem novas coisas aqui dentro da FinFi também, tá? E tem a Scrum Master, a Carol aqui, né, também que faz parte, que está na liderança comigo da BU, e ela é Scrum Master dos times, tá? Esses daqui são os nossos squads, tá? Os squads da FinFi. Lá atrás, quando a gente iniciou essa parte dos squads, né, a gente passou vários temas aí, o pessoal votou, e o tema que ganhou foi o tema da NBA, então por isso que tem aí NBA e os times aí da NBA, Lakers, Bulls, Hornets, o Nets, o Raptors e o Wizards, tá? Então esses são os nossos squads. Cada um desses squads normalmente tá com 4 devs, tá? Desses 4 devs, na verdade agora, né, hoje vai entrar mais 4 estagiários aí que vão entrar nesses squads. Além desses squads, a gente também tem um squad aí especial aí que é o Wizards, né, o que está com asterisco aí verde. Esse daí, na verdade, ele não tem o formato de squad o formato padrão que a gente vem usando aí com o Scrum e tudo mais. Esse squad é um squad de sustentação, então é composto aí pelo Wagner, pelo Patrick,
e também pelo Zé, que eles fazem mais um auxílio dos times e também um auxílio ali para os clientes do que atuando em novas funcionalidades, tá? Então, esse aí acaba sendo um squad diferente do formato dos outros, que aí os outros é Scrum mesmo, enquanto esse a gente usa um backlog mais dependendo das tarefas que vem chegando, tá? Além disso, a gente tem 4 POs, né? 4 POs revezando entre esses 5 times aqui, tá? Normalmente acaba que um PO fica mais em um dos squads mesmo, tá? Mas tem alguns que transitam entre um squad e outro, tá? Além disso, tem 2 QAs, que a QA está bem puxado para a gente, tá? A gente tem 2 QAs revezando as entregas desses 5 times aqui. A gente está até precisando de mais QAs também para auxiliar. Hoje a BU está com 31 pessoas, tá? E mais 4 que vai entrar, então vão ficar 35, tá? E aí eu esqueci de comentar também, o José Carlos, tá? Ele é um dev mais sênior que auxilia, tá? Então, auxilia todos os squads, tá? Em parte de arquitetura de software, principalmente, definições, algumas definições também, tá? E acho que é isso. Então, vamos para o próximo aqui. Aí já entra a parte, então, do Scrum, como que... Eu vou dar uma pincelada rápida de como que é o Scrum, tá? Acho que vocês já devem ter visto essas imagens ou aprendido em faculdade, tá? Ou já estão utilizando também no dia a dia de vocês, mas só para deixar todo mundo na mesma página, tá? Então, a gente tem as cerimônias ali do Scrum, e esse formato é o formato que os squads, como eu comentei no slide anterior, ali o Bulls, o Lakers, né, como eles trabalham. Então, eles utilizam a metodologia e o Scrum, o framework Scrum, para auxiliar eles na entrega desses produtos, tá? E o principal ali que eu vejo são as cerimônias, tá? Que a gente vem aplicando corretamente. E depois da entrada da Carol, isso vem sendo cada vez mais feito, tá? Então a gente está com agenda fixa, então isso tem ajudado bastante a gente nas entregas. Ali tem, das cerimônias, a gente tem o refinamento. O refinamento ele está com um asterisco, porque ele não é uma cerimônia oficial do Scrum, tá? Mas eu acho essa daí uma das mais importantes, tá? Essa cerimônia, mas ela não é oficial do Scrum, não tem ela, né, no Scrum, pelo menos por enquanto. Então, a gente começa desde o refinamento, que é o PO está escrevendo essas histórias, tá? Essas histórias, antes de entrar na planning, chegar e o time levar um susto ali, passar a conhecer essas histórias só na planning, o refinamento serve para o PO passar essas histórias antes para os times. Então, já vai apresentando quais são as próximas tarefas que vão entrar na próxima planning, na próxima sprint para o time. Então, com isso aqui, então, antes aqui teria um passo a mais aqui, que seria o refinamento aqui antes do PO trazendo essas histórias. Essas histórias, elas viram um sprint backlog, tá? Até antes aqui, né? User Stories, né? Então, até para quem não sabe, né? Essa User Story, normalmente, a gente tem os requisitos do sistema, tá? Só que esses requisitos, normalmente, eles podem ser muito maçantes, né? Com só definições. Então, a ideia é passar isso como se fosse uma história de usuário mesmo. Então, como fulano de tal, eu quero poder acessar o meu sistema, que esse sistema me envie uma mensagem de SMS. Então, de vez eu pegar só falar assim, um requisito que é só fazer tela de login, alguma coisa assim, não, eu coloco isso como uma história, tá? Que isso facilita o entendimento das pessoas envolvidas, do próprio time, também do próprio cliente, também ele entende isso com mais facilidade quando a gente coloca isso em formato de história, tá? Então, o PO escreve, essas histórias, elas entram aqui em um backlog, tá? Então, fica aqui num backlog de histórias do usuário. Depois disso, tem a planning. Então, a planning é uma reunião que dura
normalmente 4 horas ou até mais, tá? Que é pegar todas essas histórias que já foram refinadas, o time já conhece, essas histórias que também foram refinadas, dependendo se elas forem muito complexas, o time fala para o PO quebrar elas em histórias menores, que fique mais fácil do entendimento aqui durante a planning. O time faz a planning, planeja essas histórias, então até aqui o PO escreveu o que deve ser feito, tá? Mas o como é o time que vai colocar isso, então ele vai começar a quebrar essas histórias em tarefas e colocar essas tarefas dentro da história para que seja concluído. Então, para a gente chegar no objetivo, a gente precisa criar todas essas tarefas, concluir essas tarefas para ter essa implementação com sucesso. Então, fez a planning, aqui entra a sprint, né? Então a sprint aqui vai ter 10 dias, né? A gente tem a implementação, a fase de implementação. Durante essa fase de implementação aqui, a gente tem as dailies, né? As reuniões de daily. Essa reunião de daily aqui normalmente dura 15 minutos. É para o time conversar se tem algum impedimento, se tem algo que foi planejado que não está legal, se tem alguma informação que está faltando ou algo externo que também não está legal, que já era para estar na história e não está, ou estava na história, mas quebrou no meio do caminho. Então, isso daqui é para ir alinhando, tá? Não é aquela só o que você fez no dia anterior, o que você vai fazer hoje. Isso o próprio Gira ele já vai estar mostrando, tá? Depois eu vou passar para vocês, mas a ideia é isso, saber se tem impedimentos, como que está o desenvolvimento, se a gente está perto de atingir o objetivo, tá? Que é um ponto importante da sprint, é a gente criar um objetivo para ela. Então, qual que é o objetivo? Entregar a tela de login, tela de cadastro, por exemplo. Então, esse é o objetivo da sprint. E entregar funcionando, tá? Depois disso, a gente tem aqui a review. A review é quando o time, aí o time aqui é todo mundo, tá? PO, os devs, QAs, Scrum Master, os stakeholders ali, os que, né, pode ser o cliente, pode ser o PM participar junto ali, tá? Dessa apresentação, que aí o time mesmo apresenta o que foi desenvolvido, tá? Então aqui a gente tem bem o senso de dono, né? Que o time foi quem desenvolveu e o time é quem apresenta isso também, tá? E depois disso aqui a gente tem a retrospectiva, tá? A retrospectiva, né, sprint aqui retrospectiva, ela traz a parte de melhoria contínua. Então o que foi bom, né, que o time deve continuar fazendo, tá, durante a próxima sprint, né, durante os próximos ciclos, o que foi bom e o que também não foi tão bom que o time deve começar a parar de fazer ou ver estratégias de como melhorar isso daí. Tá? Então, durante a retrospectiva, isso vai criar metas ali, tá? que alguém vai ter que... Né? A gente está com um problema? Tá? Quem que vai ser o responsável por esse problema? Então, o time também... Esse responsável pode ser alguém do próprio time, pode ser alguém externo, né? Talvez... por exemplo, o ambiente de desenvolvimento não está tão legal, está atrapalhando o time, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Aí a Scrum Master auxilia o time como e para quem passar essa informação, tá? Então, a retro também é uma reunião muito, muito importante que vai auxiliar principalmente na melhoria contínua, né? Para problemas que estavam acontecendo não acontecer mais. Então, aqui passamos, acho que por todos, tá? Os itens, aqui definição de pronto nosso aqui, né? Quando o item está testado em ambiente de desenvolvimento, testado em ambiente de desenvolvimento funcionando, tá? E isso vira depois um artefato, né? Depois eu passo também como que é o processo disso dentro do Gira, tá? Papéis aqui, a gente tem o papel do Product Owner, da Scrum Master, né, do Scrum Master e também o time de desenvolvimento. Então, vou para o próximo slide aqui. Aqui alguma das ferramentas, tá, que eu vou passar um pouquinho por cada uma, só para dar um overview para vocês. Além dessa, a gente utiliza algumas outras ferramentas, tá? Por exemplo, para comunicação aqui o pessoal também usa o Gather, a gente tem o Slack como
ferramenta oficial de comunicação, mas eles usam também o Gather ali para, né, dar aquele ambiente de estar todo mundo junto ali. Utilizamos o GitHub, tá, para entrega, aí, como toda loop. E para reuniões, a gente utiliza o Meet também, né, que a gente consegue deixar essas reuniões gravadas, caso alguém não consiga participar. A gente utiliza o Meet. Vou começar a passar aqui pelo Slack, tá? Até para mostrar o formato que a gente trabalha, até mostrar como que é a comunicação dos squads e o padrão que a gente faz aqui de separação para facilitar a comunicação. Vou beber uma água aqui. Então tá, o Slack, nossa, e até antes, tá, de falar do Slack, a gente utiliza o Slack antes de utilizar o Discord, tá, né, quando a Lube colocou como oficial o Discord, então por isso que a gente optou na época por usar o Slack, né, e decidiu continuar, já que o time estava bem familiarizado já com o Slack. Então a gente faz a divisão aqui do Slack, a parte de squads, tá? Então a gente tem um squad, um canal aqui para cada squad. Dentro do canal, a gente tem aqui, por exemplo, o link para o board do Gira, o link da daily, a agenda desse squad também. Então isso para cada um, tá, dos squads aqui, que é o que eu já apresentei, os squads, né? Tem os chapters também, então tem canais aqui de chapter back-end, front-end, dos líderes de chapter de produto, de qualidade. Tem canais aqui de code review também. Tem canais exclusivos para os clientes, então, por exemplo, a gente tem canais aqui da Cartos, tá? De cada um dos produtos aqui da Cartos, dividido, que o pessoal da Cartos pode falar com a gente por esses canais. Eles não têm acesso aos outros, só têm acesso a esses canais mesmo. Canais voltados para notificação de bugs, tá? Então eles podem vir nesses canais e notificar. Aqui um outro cliente também. E outros canais também que a gente tem aqui, tá? E as mensagens diretas, tá? Mas o principal aqui que a gente tem é esses canais de comunicação aqui dos squads. E além disso a gente tem um canal aqui, que é o do time dev, que aqui é geral para todos os squads, né? Quando um squad precisa falar com o outro, enviar alguma informação, tirar alguma dúvida entre os squads, a gente tem esse canal aqui, que é o time dev, que eles podem conversar entre eles. Então, esse daqui é o formato que a gente usa, tá? Para comunicação. Também utilizamos o Google Calendário, tá? Então, para organizar principalmente o calendário dos squads, vou estar apresentando ele aqui também. Então, aqui a gente tem alguns calendários. Então, dos squads, por exemplo, a gente tem aqui um calendário para cada um dos squads. E com as cerimônias, tá? Já na agenda de todos esses squads. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar o do Hornets. Do Hornets hoje, né, eles já apresentaram a review, vai ter a retrospectiva aqui 1h30, e depois à tarde vai ter aqui, às 12h30, vão ter a planning da próxima sprint, tá? Eles também têm a reunião aqui, a dele, tá? E a reunião de refinamento. Então, a reunião de refinamento, eles têm duas. Então, tem uma aqui antes, tem uma aqui, né, na semana que antecede, tá, a sprint, então eles têm um refinamento, depois eles têm outro refinamento aqui e a planning. O refinamento, esses dois refinamentos, é para planning que vai acontecer hoje aqui na sexta, tá? E também pode acontecer algumas outras reuniões, por exemplo, aqui eles tiveram uma reunião ontem de apresentação de uma funcionalidade para o cliente, tá? E essa agenda é recorrente, então aí na próxima semana já tem um outro refinamento, aqui um outro, e uma nova planning aqui já no calendário deles. Então a gente consegue seguir isso bem à risca. Além desses aqui dos squads, né? Cada squad tem o seu. A gente tem um aqui também para deixar registrado aqui as férias ou as folgas, né? Que o pessoal vai notificando, até para a gente já ter isso mapeado.
Tem agenda de inglês também, da galera, para a gente não marcar reunião, né? Tentar evitar de marcar reunião durante quando alguém está ocupado ali no inglês, tá? Então, a gente também controla isso. E agora a gente também tem, né, a agenda aqui do chapter, a gente está começando a colocar isso na agenda, que são as reuniões recorrentes dos chapters também. Beleza, então essa daqui foi a do calendário. E para a organização tanto do backlog, tá, e quanto do roadmap, tá, a gente usa essas duas ferramentas. Backlog é o Trello e roadmap a gente usa aqui o Google Calendário, tá? Calendário não, Google Planilhas. Deixa eu mostrar aqui o Trello. Então, esse daqui é um dos nossos backlogs, tá? A gente tem um backlog separado aqui por cliente, tá? Então, esse daqui é um dos nossos backlogs. O backlog, primeiro a gente tem a parte de priorização desse backlog, tá? A gente usa o padrão aqui de priorização, né, o chamado Moscou. Depois, se vocês derem um Google aí, vocês vão achar, tá? Priorização de backlog, coloca Moscou, vai aparecer, que é essa daqui, né? Pouca importância, desejado, importantes e críticos. Tem alguns itens aqui que está aguardando classificação. Normalmente, quando está nesses itens aqui, a gente alinha com o cliente para o cliente priorizar esses itens aqui para ver o que deve ser feito ou não. Esse projeto aqui a gente trabalha com escopo aberto, então o backlog é constantemente mudado, tá? E adaptável também. Aí seguindo aqui para a linha da frente, que a gente tem o que foi despriorizado, o que está bloqueado, né? Então está dependendo de algo de terceiro ou do próprio cliente para definir, então ele fica bloqueado aqui por um tempo. Os itens que estão priorizados, né? E aqui depois o que está em preparação. Então aqui o que está priorizado é o que os próximos POs aí vão trabalhar, o que está em preparação é o que os POs estão atualmente preparando, criando as histórias, né, de usuário, colocando isso no Gira. Depois a gente tem aqui o que já está pronto para desenvolvimento, mas ainda não começou, tá, o desenvolvimento. Então a gente tem aqui também essa coluna. E o que está em progresso. E lembrando, tá, isso daqui é em nível de funcionalidade, tá? Não é em nível de história e nem de tarefa, tá? Isso a gente usa o Gira, mas aqui é mais para a gente ter uma visão geral dessas funcionalidades. A gente conseguiria até fazer isso ali pelo Gira, tá? Mas para facilitar até os próprios clientes visualizarem, a gente opta em usar o Trello para isso. E aqui a gente tem o que está em desenvolvimento, em progresso. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa parte aqui do sistema de tarifas, né? A gente marca quem que é o squad, o produto, aqui fica o PO e um link para dentro do Gira. Então, essa história aqui está em progresso, né? Esse épico, tá? Então, está dentro do Gira e tem um link aqui para o Gira. Depois disso, quando é finalizado o desenvolvimento, né, ele vai aqui para DevDone. Depois, para DevDone, ele vai para em UAT, quando ele está em produção, e o PO valida isso em produção. Depois, no Gira ali, eu vou passar como que é isso aqui também, como a gente trabalha certinho, tá? Mas o PO homologando, isso a gente dá como concluído, entregue em produção mesmo para os clientes, tá? Então, esse daqui é o formato que a gente trabalha para a organização do backlog. O próximo item aqui é o Google Planilhas, tá? Para a organização do roadmap. Deixa eu mostrar aqui. Então, é esse aqui. Esse daqui é um roadmap de um dos clientes também, tá? Então, tem aqui qual é o squad. Aqui são as funcionalidades ou histórias, tá, que eles estão desenvolvendo ou já desenvolveram. E aqui o calendário de entregas dessas sprints. Então aqui o roadmap ele trabalha em cima das sprints. Então, por exemplo, essa daqui que é uma migração, né, do nosso sistema de Pix aqui,
vai estar entrando nessa sprint aqui 21, tá? Que o squad do Raptor está desenvolvendo. A gente vai acompanhando os status aqui. Quando ela está entregue em produção, ela vai para o AT para o PO validar. Isso já foi validado em ambiente de desenvolvimento, né? Depois vai para a produção. O que a gente está colocando também é de entrar, dependendo, desligada essa funcionalidade e usando o feature flag, né? O conceito de feature flag, a gente habilitar isso em produção só para determinadas pessoas, né? Que aí nesse caso pode ser o PO ou algum representante ali do próprio cliente que tem acesso ao ambiente e consiga testar antes da gente liberar para todo mundo essa funcionalidade. E aqui a gente tem, né, dos outros squads também, aqui do Hornets, do Bulls, do Lakers, e temos, esse daqui é o roadmap de 2022, então, né, de todas as sprints aqui. E aqui ele vai andando, né, vai sendo concluído esses itens e fica tudo mapeado aqui para acompanhamento. O que está em UAT, né, o que está sendo validado, tá, em produção. Aqui a gente tem o que está em progresso também. E quando que começa e termina a sprint. E já mapeado aqui a próxima sprint também. O que está em preparação. Tá? Então o cliente sabe quais são os próximos itens que vão entrar, que vai ser desenvolvido. Ele já consegue ver aqui também quando que vai ser as próximas sprints. Tá? Normalmente a gente trabalha com uma ou duas sprints à frente aqui do que o squad está atuando. Então esse daqui é o nosso roadmap, tá? A gente tem não só desse cliente, mas agora tem mais dois, além desse mais dois, tá? E agora vamos para o Gira, tá? Vou mostrar um pouquinho do formato que a gente usa aqui, o Gira. O Gira, né, aqui na apresentação, aqui está errado, tá? O roadmap das sprints, mas ele é para controlar, então, a parte das histórias, né, do usuário e também as tarefas dos times, né, como que eles vão controlar essas histórias aí de desenvolvimento. Então, primeiro, a gente tem aqui também essa ferramenta do próprio Gira aqui para controlar o roadmap, tá? Ele até tem aqui, mas a gente não coloca as datas aqui normalmente, porque já tem as datas na planilha. Então, para o cliente acompanhar, fica mais fácil dele ter a visualização por lá. Então, tem cliente que não gosta de acessar o Gira e ver aqui mesmo que a gente exporte, a gente acha mais fácil deixar numa planilha que ele vai acompanhando lá do lado dele. Temos também aqui o backlog, tá? Com todos os itens aqui. Só que o que eu e os POs aqui, né, costumamos ver no dia a dia é essa parte aqui do Kanban board, tá? Esse daqui, então, é um primeiro board que tem toda a parte de preparação das histórias, tá? Só para dar um contexto, tá, para vocês do Gira também, antes de passar os detalhes de como a gente usa. O Gira, ele trabalha com as issues aqui, né, com as tarefas, tá? Essas issues, ela tem tipos, então ela tem tipo, vou até colocar um aqui, ó, para criar. Tem alguns tipos aqui e esse tipo a gente pode criar no formato que a gente quiser, tá? Mas o que a gente usa é o épico. Então o épico, ele agrupa várias histórias de usuário. Então o épico normalmente ele tem um objetivo ali em si, que é, sei lá, habilitar o login do usuário, ou habilitar o registro de usuário. Então, e dentro disso, o que a gente precisa fazer? Às vezes vai ter uma história para login de usuário, outro para reset de senha, outra história para habilitar login com o Google. Então, um épico ele possui N histórias abaixo dele, tá? Temos também histórias técnicas que pode estar dentro do épico, que aí não é história de usuário, né, naquele formato que eu falei, mas sim uma história mais técnica. Por exemplo, eu quero migrar o formato, né, sei lá, a gente usa HTTP ali para se comunicar e quer mudar para um sistema de fila. Então, isso acaba sendo uma história técnica, porque para o usuário não vai ter diferença. Se tem uma diferença para o usuário, aí é uma história de usuário.
Se não tem, é uma história que vai alterar o back-end, alguma coisa assim, então é uma história mais técnica, tá? Que é esse tipo aqui. A gente tem o tipo bug também. O bug aqui é bug de produção, tá? Então, quando ocorrer bugs em produção, a gente abre bug. Tem também a subtarefa, um subtipo ali, que é que a gente chama de subbug, que isso é dentro da história, que depois eu mostro ele para vocês também. Além disso, a gente também tem um tipo aqui que é enabler. Esse tipo enabler, normalmente a gente usa para POC, para quando a gente precisa habilitar alguma coisa antes da sprint, antes de começar o desenvolvimento. Então, vamos começar um desenvolvimento do zero, então o que a gente precisa? A gente precisa fazer um template, né, do que vai ser desenvolvido, alguma coisa assim. O template aqui eu falo mais do template técnico, né, então deixar alguns exemplos de como a classe deve ser implementada, alguma coisa assim, tá? Mas a gente acaba utilizando mais para POC mesmo. Então, quando a gente quer validar um conceito antes de aplicar isso já no cliente final ali, a gente abre um enabler e valida isso, tá? Tem task também. Essa task aqui é quando, por exemplo, o cliente pediu para limpar a base de clientes, por exemplo. É um projeto novo que ele pediu para limpar a base. Então, é uma tarefa que alguém vai lá e cumpre, tá? Normalmente é o time de sustentação que faz essa parte. Tem débito técnico, então durante a sprint, né, o time está desenvolvendo, viu algum tipo de problema técnico ali que dá para a gente conviver por um tempo, então a gente abre um débito técnico, né, deixa isso mapeado e nas próximas sprints o time pode puxar isso para ser resolvido, tá? Esses outros aqui, eles foram criados automático, tá? Por conta de uma integração que foi feita, então não precisam se preocupar com esses aqui. E além disso tem esse novo aqui, tá? Que é o Kaizen. O Kaizen, ele é para mapear, para deixar um tipo, para deixar mapeado, depois tem um board exclusivo para ele, que é para deixar mapeado a parte de melhoria contínua, que eu comentei lá durante a reunião de retrospectiva, né? A gente cria os planos de ação, esses planos de ação vêm parar aqui no Gira, para o Scrum Master ir acompanhando e direcionando isso para as pessoas, tá? Depois eu também mostro esse board. Então, o Gira trabalha com as issues, eu crio as issues têm o tipo, né? Isso está dentro de um projeto. Com as issues, eu consigo criar boards. Os boards são issues filtradas de determinada forma. Então, por exemplo, se eu quero acessar um board aqui, por exemplo, de um squad bulls, tá? O que esse board é? Ele é as issues filtradas quando tiver um campo squad bulls preenchido. Então, tudo que tiver squad bulls preenchido vai estar nesse board aqui. Quando não está preenchido, ele pode ser exibido em algum outro board. Então, essas regras regra de carry que a gente utiliza mesmo, né, de condição. Então, se for alguma coisa, aparece nesse board, senão não. Tá? Isso a gente pode ver até aqui dentro da configuração do board. Tem aqui um exemplo, né? Então, o projeto, aqui CRT, o squad, né? O campo squad, igual a squad bulls. Se for isso daqui, ele vai aparecer nesse board. Se não tiver essa condição, ele não aparece, tá? Então, o Gira trabalha com isso. Eu crio as issues, né? As issues elas são separadas, depois eu crio o board filtrando isso, e isso acaba aparecendo nos boards. E aqui a gente, então, né, passando pelos boards que a gente tem aqui o board de backlog. Aqui, esse daqui é principalmente a parte de preparação, né, antes desses itens chegarem para os squads. Aqui a gente tem as fotinhas aqui dos POs, tá? A minha também aqui. E também tem alguns filtros rápidos que a gente consegue também criar esses filtros, tá? Então, a gente tem aqui os filtros, por exemplo, do Squad Hornets. A gente tem as tarefas aqui que são deles, tá? Que a PO aqui, no caso, a Sara, está trabalhando. Então, tem aqui o que está priorizado, o que ela está trabalhando atualmente.
tem a parte de preparação técnica. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, que aí ele consegue mostrar os títulos aqui corretos, tá? Então, priorizado é o que está priorizado já, ele pode estar em backlog, então tem algumas coisas que estão em backlog. Depois que ele está em backlog, ele vai para priorizado, tá? Então o PO move isso, tá? Essa parte de priorizado a gente move aqui no status, então ela está em backlog, eu movo ela para priorizado, depois eu posso mover ela aqui para Business Preparation, que é a preparação de negócio mesmo. Então aqui o PO vai falar com o cliente ou falar com o PM para entender essa funcionalidade e escrever a história de usuário. Depois disso, ele passa para preparação técnica aqui. Então aqui a gente, por exemplo, tem uma história e depois entra a minha parte aqui, que é fazer a preparação técnica, aplicando a solução, como que vai ser a arquitetura, como que vai ser o microserviço disso, a gente vai utilizar qual tecnologia, então tudo isso envolve aqui na preparação técnica. Depois disso, essas histórias entram em refinamento, tá? Entrando em refinamento, é aquilo que eu já expliquei, né? Então, antes da sprint acontecer de fato, a gente está refinando alguns itens ali, tá? Então, a gente pega essas histórias, começa a refinar com os times, o time começa a fazer perguntas para o PO, tentando entender, pensando em fluxos de exceção, fluxos diferentes que pode prejudicar, que talvez o PO ou o próprio arquiteto aí não pensou, tá, nesses fluxos. Então, a ideia do refinamento é também o time conseguir ajudar, além de entender, né, quais vão ser as próximas tarefas, ele conseguir ajudar o próprio PO e todo mundo ali trazendo mais informações para essa história. E a gente chegar na plane com tudo bem mais pronto, né, bem mais mastigado aí, para o time já só chegar, fazer o planejamento e começar o desenvolvimento. Depois disso, né, passou pelo refinamento, a gente tem aqui o que está pronto para plane, tá, de fato. Depois de pronto para plane, o time faz a plane, fazendo a plane, entra aqui em desenvolvimento, tá? Então, em desenvolvimento, a gente tem um aqui que é pronto para desenvolvimento, tá? Ele já foi feito a plane e depois ele fica nesse status ready for development. Começou o desenvolvimento, aí sim eles movem para em progresso. Então, nesse caso aqui, essa já está em progresso, mas logo quando entra na sprint, né, ela já entra aqui como ready for development. O time terminou o desenvolvimento, ela vai para Dev Done. Tá? Isso daqui, ó, dá para a gente até mostrar o workflow disso aqui dentro do Jira. Então a gente tem aqui desde o início, né, criei uma história, ela passa aqui para priorização, então ela vai para priorizado, depois preparação de negócio, preparação técnica, refinamento, ela fica pronta para a plane, né, nesse status aqui ela sai, né, da alçada ali do PO, né, e passa pronto para a plane, o time vai fazer a plane dessa história e depois vem aqui para Ready for Development. Então, ela, né, já foi feita a plane, até aqui foi o como, tá? Então o PO trouxe o que deve ser feito, tá? E nessa, né, na reunião de planejamento, o time mudou aqui e definiu o como vai ser feito isso, tá? Que é a Ready for Plane, então ele quebra isso em subtarefas dentro da história para fazer o desenvolvimento. Quando o time começa de fato a desenvolver, trabalhar, né, no desenvolvimento, ele move para em progresso depois ela vai aqui para desenvolvimento concluído, quando o time terminou o desenvolvimento e também o QA testou, então ela vai para Dev Done. Isso habilita essa história a ir para a produção. Então ela vai para a produção, né, fazer o teste de aceite. Aqui a gente não tem um terceiro ambiente voltado para homologação, até por conta de custo, tá? Mas com a Feature Flag isso tem ajudado bastante a gente, porque a gente pode subir esse código em produção, só que ele vai estar desligado até alguém lá ligar ele em produção
para determinadas pessoas ou ligar ele para geral mesmo, aí todo mundo começa a utilizar essa feature. Então, por isso que a gente consegue subir aqui em produção, homologar em produção, PO, validar e testar. Depois, aí sim, ela vai para concluído, para Done aqui, que a gente entende que está tudo ok e pronto para o cliente utilizar. Então, esse board é o board que os POs vão acompanhando, tá? Depois a gente tem um outro board aqui, que é a parte das releases. Então, continuando, é a continuação daquele outro board do PO, né? Então, ali ele para em andamento e aqui ele volta também em andamento, né? O que está em andamento, depois o que está, desenvolvimento concluído, o que está em UAT e o que está concluído. Aqui nessa fase de ir de DevDone para em UAT, o time é responsável por fazer o deploy disso, né, para a produção. Quando o time faz o deploy, o time move esse card, né, com auxílio aí da Scrum Master também, né, para ir organizando isso. O time move para em UAT. Movendo para em UAT, o PO, tá, que é o dono da história aqui, ele já vai ser notificado, sabe que essa história já vai estar em produção, ele consegue ir lá e testar essa história, tá? Se precisar, ele pode habilitar a feature flag, tá, para ele, pedir para o time habilitar. A gente está criando uma ferramenta para o próprio PO habilitar essa feature flag também. E PO validando isso em ambiente de produção. Então, os POs têm acesso ao ambiente de produção do cliente, tá? Ele validando vai para concluído e aí o PO notifica o cliente que essa história está em produção e pronta para uso. Então, esse é o nosso processo aqui de trabalho das histórias, tá? Durante aqui o andamento, a gente tem os boards dos times, tá? Para eles controlarem todas essas histórias. Então, cada uma dessas histórias, por exemplo, aqui do Hornets, tem as histórias aqui que está em andamento na sprint deles aqui. Então, se eu entrar no board aqui do Hornets, a gente vai ver essas histórias, algumas já DevDone, outras em progress aqui, tá? Essas histórias, elas têm todas as subtarefas ali que eu comentei, né? As subtasks, que durante a planning elas são criadas, essas aqui. Vamos ver se tem alguma aqui com subbug. Acho que eles estão fazendo as histórias tudo bem feito e não estão abrindo o subbug. Achei dois aqui. Então, qual que é o conceito também aqui? Tá? A gente tem as subtasks, tem subteste e tem o subbug. As subtasks são as tasks de desenvolvimento mesmo, tanto de front-end, né, como dá para ver aqui, front-end, quanto de back-end. Eles também colocam algumas de preparação para review, por exemplo, né? Tem uma aqui que é do QA, tá? Que é o teste da história. Tem uma também que o QA pode criar, que é o plano de teste. Então, antes de começar a testar, isso ele pode começar a fazer até no começo da sprint, já cria alguns planos de testes ali para essa história. E depois ele aplica o teste de fato quando o time entregar todas as tasks. Então, quando tudo estiver aqui em Done, o QA pode vir e começar a testar. Então, isso daqui está aqui, né? E aí, depois que o time entregou todas as tasks, o QA puxa aqui para em progresso. Nesse tempo, se o QA achar algum problema, ele pode abrir subbugs, tá? Então, ele não vai voltar essas tasks aqui para to do. O que ele faz é abre subbug. Tem algum critério de aceite ali que não foi cumprido. Então, o QA abre esse subbug e depois o time vem e atua nesse subbug, tá? Aí, o time atua, né? E tem essa parte aqui de teste, tá? Então, o time deixa aqui em teste, o QA volta, testa, valida para ver se esse bug que ele abriu está resolvido. Se tiver, aí vai para a Done. Esse subbug, ele pode bloquear aqui a entrega da história, tá? Na verdade, ele bloqueia a entrega da história até que está tudo ok. E ele também pode bloquear o teste da história inteira. Então, o QA ele pode voltar, deixa aqui a história em Done até que todos os subbugs sejam concluídos. Essa história já está em DevDone porque está tudo ok, tá?
Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que está em progresso. Ó, aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, tem o teste da história, tem alguns subbugs aqui que o QA abriu, no caso aqui o Neto, tá? Tá aguardando ele revalidar esses subbugs. Então, o Thiago aqui já corrigiu esses subbugs, tá? Já está pronto no ambiente para o QA só ir lá e validar. O QA validou, joga aqui para a Doni. O QA pode retestar a história, né, ver se está tudo ok. O QA pode validar, testar isso aqui para ver se está tudo ok. E, com isso, entregar a história, colocar ela como dev Doni. Além desses boards aqui dos squads, a gente também tem o board aqui do Kaizen, tá? Que é o que eu comentei. O Kaizen, tudo que a gente levanta ali durante a retrospectiva, esses itens de melhoria, o que dá para melhorar nas próximas sprints, isso também tem um board especial aqui, separado por squads também. Então a gente tem, por exemplo, aqui o do Squad Raptors, o que eles colocaram que dá para ser melhorado, tá? Isso daqui, o próximo passo é definir quem que é o responsável por isso, tá? Então, senão a gente cria um plano de ação, mas isso não tem um responsável de fato. Então, a ideia é deixar isso com algum responsável. Esse responsável pode ser o arquiteto do projeto, talvez o PO, um líder de chapter, por exemplo. Então, tem algo que não está legal, o padrão não está legal, a gente pode deixar isso para o líder de chapter trabalhar com o próprio chapter, tá? Então, em algum squad levantou isso no refinamento não, numa retrospectiva, e levou isso na reunião ali de retro com a Scrum Master. Isso gerou um card aqui. Esse card, a Scrum Master pode redirecionar isso para algum responsável, tá? Então, esse aqui é o Kaizen. Kaizen se vocês depois derem um Google aí também, vocês vão ver que essa parte de melhoria contínua é até uma filosofia, tá? Que dá não só para a gente aplicar no trabalho, mas para a vida mesmo, tá? Então, a gente trabalhar em melhorias pequenas, tá? Não pensar em objetivos tão grandes, mas em coisas pequenas para a gente atingir um objetivo grande, tá? Depois vocês dão um Google aí que vocês vão ver. Esse conceito é bem legal também. E além desses aqui, a gente tem alguns outros boards. Então, tem um board aqui de débito técnico, tá? Que os times vão abrindo também, que é aquele que eu comentei. Então, durante a sprint, teve algo que não foi mapeado, alguma coisa que gera um débito técnico ali que a gente vai resolver isso na próxima sprint ou nas próximas sprints. Então, a gente deixa isso mapeado para acabar não esquecendo. E normalmente débito técnico ele vai levar um custo, né? Por isso que ele é um débito, né? A gente vai ter que ter um custo para pagar isso na frente. Então, dependendo, se a gente deixa isso por muito tempo, isso pode gerar uma migração de dados, alguma coisa assim que vai dar muito mais trabalho. Então, antes a gente resolver os débitos técnicos é melhor, porque senão ele vai gerando juros ali que a gente vai ter que pagar isso lá na frente. E aqui a gente também tem os bugs abertos, tá? Então, os bugs normalmente são direcionados para os squads ou para o time de sustentação. Então, alguns bugs críticos aqui, que normalmente o time de sustentação, aqui no caso o Wagner, está trabalhando, tá? Bugs alto, médio, tá? Então, a gente tem aqui mapeado também pela criticidade deles aqui também. E os bugs finalizados também a gente tem mapeado aqui, todos os que já estão em DevDone, que está finalizado mesmo. A gente dividiu em dois aqui só para deixar mais fácil a visualização, tá? Porque senão ele acaba ficando com muito aqui quando está concluído, e isso acaba deixando muita coisa aqui, então por isso que a gente foi dividindo, tá? Eu acho que do Gira é isso, tá? Eu passei desde o formato aqui que a gente trabalha, tá? E também do formato que os squads trabalham e os outros boards auxiliares aqui que a gente tem
e utiliza no dia a dia. Tudo isso aqui facilita, tá, a gente fazer essa entrega de valor para o cliente, tá, criando padrões, né, e processos ali bem definidos, desde a preparação, né, que a gente faz ali das histórias, com refinamento, até a entrega em produção que o próprio time faz. Tá? Então, tudo isso que eu apresentei para vocês é o que vem trazendo benefícios ali para os nossos clientes. Né? Essas entregas estão sendo entregas com um valor bem legal, tá? Os clientes vêm elogiando, né? O time também está vendo que cada dia mais, cada sprint que passa, né, eles fazendo as retrospectivas ali e vendo que pode melhorar, o time está vendo que consegue entregar cada vez mais também, não só entregar mais rápido, como também entregar com uma qualidade maior, tá? Então, é isso, galera, que eu queria passar para vocês, tá? Aí vou ficar aberto aí para dúvidas.